Salve meus devs! Bem-vindos à aula 9 do curso de programação com C Sharp e hoje nós vamos ver o que são listas e arrays. Bom, para quem mexe com programação já conhece há um tempo, é muito comum os devs acabarem utilizando listas sempre, mas esquecerem qual é a diferença de uma lista e de um array, tá? Então vamos generalizar um pouquinho aqui, tá? Os dois na prática são listas quase idênticas, tá? Foco no quase. Por quê? Uma lista, ele pode guardar N valores dentro deles. Então, assim como uma lista de compra, eu posso sempre ir adicionando um novo valor ali. Ah, preciso comprar pão, preciso comprar queijo, preciso comprar arroz. Caraca, minha lista de compras está boa, hein? Enfim, eu sempre posso adicionar mais um valor. Se eu não quiser alguns itens, errei ou quero remover, simplesmente tiro da lista. Não tem problema. Uma lista, então, ele na verdade é muito dinâmico. Essa lista é muito dinâmica. Então eu posso adicionar e remover os valores a hora que eu quiser. Não tem ordenação correta, tá, gente? Então, quando a gente fala de listas, eu posso colocar qualquer valor na ordem que eu quiser e a quantidade que eu quiser também, beleza? Um array é quase isso, mas não é tão genérico. Um array ele tem um tamanho específico, ou seja, se eu crio um array e falo que ele vai ter 5 valores, ele só pode ter 5 valores. Se eu falo que o array vai ter 10 valores, ele só pode ter 10 valores, tá? Ele pode ter menos, claro, mas mais do que isso não pode. Então, list ele tem um tamanho variável, de valor, um tamanho dinâmico. Um array tem um tamanho fixo, tá? Nos dois casos, sempre tem que ter um tipo específico de valor, tá, gente? Não pode ser muito genérico, beleza? Então, assim, essa é a principal diferença entre os dois. Aí vocês me perguntam, Guilherme, mas eu só estou vendo vantagem em utilizar list. Por que eu utilizaria array, por exemplo? Boa pergunta, meu querido dev. Bom, a gente usa muitos arrays na programação no geral, tá? Quase sempre. Sempre que possível, utilize arrays. Por quê? Eles são muito mais leves. Muito mais leves. Então, para buscar conteúdo dentro do array, é mais rápido. O tamanho que ele ocupa na memória RAM é menor. Então, sempre que possível, utilize arrays, ok? Porém, poxa, Guilherme, então só vou utilizar arrays, não vejo por que utilizar lista. Ok, só que as listas são muito importantes por dois motivos. Primeiro, ele tem um tamanho dinâmico, significa que eu posso colocar ou tirar as coisas dinamicamente. Isso é muito bom, por exemplo, para exibir em telas ou até mesmo buscas em banco de dados, que o valor também é dinâmico, tá? Apesar de que a gente pode tornar um valor fixo ali, mas enfim. E outra vantagem da lista em comparação aos arrays é que a lista tem um poder de manipulação muito grande em referente aos arrays. Então eu consigo adicionar e remover, como eu já falei, porém eu também consigo buscar, fazer alterações, usar filtros avançados, coisa que o array não tem. Então a vantagem das listas sobre os arrays são esses, tá? Na prática, com o tempo, vocês vão pegar o hábito, vão começar a entender quando e como eu vou utilizar cada um deles em determinados cenários, tá? Porém, a preferência é, sempre que puder, utilize array. Se não tiver como usar um array, porque tem que fazer alguma coisa específica, usa a lista, beleza? Então vamos lá. Primeiro, como eu declaro uma lista? É esse carinha aqui em cima, tá? Então aqui eu declaro uma variável lista, tá? Nesse caso, eu não expliquei isso na aula passada, tá, gente? Eu pulei um pouquinho, que ali era mais conceitual, mas aqui eu vou explicar para vocês. Lembra que eu expliquei que uma variável pode ser que vai ser um tipo primitivo, no caso, um int, um booleano, etc. Bom, a list também, ela não é um tipo primitivo, mas ela também é um tipo de dado, tá? Então a gente pode criar uma variável, nesse caso eu chamei de lista, que o tipo dela não é uma string, mas é uma lista de strings, certo? Então aqui não vai ter uma string, eu posso armazenar várias strings, beleza? Então uma lista é basicamente isso, tá? Ele é um objeto, tá? A lista ele é um objeto, mais pra frente a gente vai falar sobre objetos, mas agora você tem que entender que uma list é um objeto do tipo string, tá? Nesse caso eu defino como string. Se não passar nada, ela é um objeto tipo genérico, só que obrigatoriamente eu sou obrigado a passar um valor para usar a lista, ok? Então aqui eu estou criando uma variável que tem uma lista de strings dentro dela, ou seja, uma lista de textos. Automaticamente eu tenho que passar um valor para essa lista, tá?
Diferentemente dos tipos primitivos, eu não vou passar uma string, não vou passar um número, eu tenho que passar um objeto. Assim como uma lista é um objeto, eu também tenho que criar um objeto, tá? Então, novamente, para não entrar muito em detalhes de objetos neste momento, considerem o seguinte: um objeto ele tem que ser instanciado com a palavra, o prefixo new, seguido do próprio objeto. E, claro, os parênteses, tá? Se não tiver nada nos parênteses, tá bom, gente? Pode ter sim uma propriedade, um parâmetro aqui para passar. Nesse caso, não precisa, beleza? Mas aqui eu estou basicamente passando um valor que é uma lista vazia. Então, assim, para essa lista, para essa variável lista, eu não estou passando uma string. Eu estou passando uma lista que não tem nenhum valor dentro. É diferente de ser uma variável nula, tá? Eu também poderia criar a lista passando assim, ó, numerable.empty, tá? De string. Eu estou basicamente criando uma variável de strings aqui agora. Opa, pera aí que eu tenho que passar como string também. Tô list, meu Deus do céu, tô horrível hoje. Então assim, aqui eu tô criando também, eu tô basicamente de uma forma um pouco mais profissional, definindo que aqui eu tô passando uma lista vazia, sem nenhum valor, sem nenhum conteúdo, certo? Nesse caso eu tô fazendo da forma mais simples, que é simplesmente criando uma lista vazia aqui também, tá? Beleza, sem entrando em muitos detalhes, assim que eu criar essa lista, eu posso adicionar valores nela, ou seja, lista.add, e adiciono o valor 1, lista.add, adiciono o valor 2, e assim por diante. Vou executar aqui para ver isso em ação, né? Então aqui eu criei a lista. Perceba que assim como na aula passada, tá? Count igual a 0, tá? Não tem nada aqui dentro. Se eu dou um lista.add, dentro da lista eu estou adicionando um valor. Então count agora tem 1, tem um valor na lista, né? E tem 1. Se eu adicionar mais um, assim como as filas, eu estou adicionando mais um valor na frente, tá? Como o último item da lista. Então eu estou sempre adicionando mais um valor e assim por diante, até que eu chego no último item, eu tenho 5 itens aqui adicionados, beleza? Se eu quiser remover um item desses, eu posso, por exemplo, usar aqui, ó, lista.remove, e aí eu tenho algumas funções, tá? Funções, gente, eu vou resumir novamente bastante aqui também, tá? Mas funções são basicamente blocos de códigos que a gente cria e dá um nome para esse bloco de código. E a gente pode chamar eles de qualquer outro lugar, desde que tenha uma referência para aquela função, tá? Então isso são funções ou métodos, dependendo da forma como você preferir chamar ou de como você estiver utilizando, beleza? O remove, ele é um método, é uma função. Tem o remove, remove all, remove it e o remove range, beleza? O remove normal, vocês podem ver aqui, ó, dá uma bugada aqui. Podem ver que ele pede string item, ou seja, ele está perguntando qual é o item que eu quero remover dessa lista. Perceba que eu não preciso tirar o primeiro ou o último item, eu posso escolher qual item eu vou remover. Então eu posso simplesmente passar aqui, ó, item 1, e aí eu vou remover o primeiro item. Nesse caso eu vou tirar do meio da lista o item 3, só para vocês verem acontecendo, beleza? Então vou executar aqui, ó. Adicionei todos os itens, está aqui, ó, 5 itens e o item 3 está aqui entre eles. Se eu der um lista.remove, eu removi o item 3. Simplesmente ele não existe mais, certo? Beleza. Existem alguns outros tipos de removes também, tá? Aqui, ó, lista.remove. Remove range, vai excluir literalmente do index tal até index tal. Remove all, remove todos, obviamente. Eu posso passar um predicate, que não vou entrar em detalhes do que é agora, mas é quase um filtro, tá? E o remove it, eu removo um index automaticamente. E aí você deve estar se perguntando, Guilherme, você fala de index na aula passada, falou de index nessa aula, o que é esse bendito index? Gente, uma lista, ela tem uma ordem. Não importa se você remove um item da metade dela, do início ou do final. Não importa se é uma pilha ou se é uma fila. Sempre, em todo tipo de lista, tem que ter uma ordem, tá? Então sempre vai ter o primeiro item da fila, o segundo item da fila, o terceiro item da fila e assim por diante, certo? Bom, esses itens que fazem parte da lista, né? Por eles terem uma sequência, automaticamente ele vai atribuir um número para essa sequência, tá? Vocês podem pensar o seguinte, poxa, ok, o primeiro item da fila é o item 1. Vocês estão certos, mais ou menos. O primeiro item da fila deveria ser o item 1, mas na verdade ele é o 0, tá? Na programação,
toda lista sempre começa pelo 0. Sempre, sem exceção, ok? Então, se vocês criam uma lista sem nenhum conteúdo, não vai ter nenhum index, tá? Se vocês criam uma lista com um conteúdo só, ou mais, obrigatoriamente você vai ter o 0. Ele sempre começa do 0. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, nós temos o item 1, item 2, item 4 e item 5. Beleza? É o index 0, 1, 2 e 3. Se eu perguntar para vocês quantos itens tem nessa lista, vocês sabem me dizer que tem 4 itens, mas ele só vai até o index 3. Então ele vai em 0, 1, 2 e 3, ok? Isso não funciona só para listas, tá, gente? Isso na prática, na programação, é para tudo, no geral. Então, por exemplo, se a gente brinca com Arduino, tá? É uma placa de prototipação de eletrônica, tá, gente? Eu tô indo bem para outro lado ali, mas pra vocês verem como isso é amplo, tá? Em todo quesito de tecnologia. Se a gente tem um valor nessa placa, né, analógico, ele tem 1024 valores. Porém, ele vai do 0 ao 1023, tá? Da mesma forma aqui, nós temos também um binário, né? Ele tem, se eu não me engano, 256 combinações, se eu não me engano. Só um instante que eu vou verificar aqui. É isso mesmo, gente. Eu confundi as palavras aqui, viu? Pra vocês verem que todo mundo acaba se confundindo, acaba errando. É normal, tá, gente? Um binário, tá? Um byte, ele tem 256 combinações possíveis, tá? Porém, ele vai de 0 a 255, tá bom? Também não vou entrar muito em detalhes sobre o que seria um binário, tá? Isso eu vou deixar mais pra frente quando eu estiver falando de arquitetura, que talvez eu devesse até começar por isso, mas enfim, se vocês querem saber mais sobre arquitetura, deixem nos comentários que eu adianto esse vídeo pra vocês, ok? A questão é, tudo sempre vai começar com 0, a quantidade dele é a quantidade de itens e registros que tem, mas ele sempre começa pelo 0, beleza? Então, aqui ó, 0, 1, 2, 3, mas tem 4 index. Se eu der aqui um lista.count, ele vai mostrar aqui ó, tem 4 valores, beleza? Enfim, isso não é até complicado de saber, de entender, tá? Então agora vamos para o próximo, que é o array. Bom, assim como eu disse, o array ele tem um tamanho fixo. Consequentemente, eu posso criar um array normal, inclusive eu posso criar ele até sem nada aqui dentro, só que aí ele vai ser nulo e consequentemente vai dar erro, tá? Aqui quando eu criar essa variável, que nesse caso o array ele é definido dessa forma, tá? Não é um list string, ele é definido como string, que é o tipo primitivo, e passados colchetes, sem nada dentro. Aí eu estou declarando que uma variável array é um array de strings, tá? Então é tipo uma lista, tá, gente? Eu vou chamar de array, mas arrays também são listas, beleza? É uma lista de string, só que do tipo array, beleza? Aqui eu estou recebendo um novo array list, né? Então um novo array de strings. E aqui dentro eu sou obrigado a passar um valor. E que valor é esse aqui dentro? Bom, lembra que eu falei que arrays eles têm um tamanho fixo? Aqui dentro eu estou passando o tamanho desse array. Eu estou falando que aqui ele tem obrigatoriamente 5 itens nessa lista. Eu posso ter menos, mas eu não posso ter mais do que 5 itens, tá? Então eu vou descomentar isso aqui, comentei só para mostrar para vocês o que acontece se eu tentar colocar mais um valor aqui dentro, tá? Eu já explico como funcionam esses valores, tá? Aqui ó, eu criei um array de 5 espaços, percebam que, como eu falei, tem um valor fixo. Todos eles são criados obrigatoriamente, só que são todos nulos. Se eu vou passando o valor neles, aqui ó, eu preenchi o valor de cada um deles. Array 1, Array 2, Array 3 e assim por diante, beleza? Agora, se eu tentar criar mais um array, que seria o sexto valor, tá? Novamente, ele está aqui na posição 5, mas aqui já é a sexto item da lista, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Nesse caso, ele não existe a posição 5. Então, aí ele vai gerar uma exception, tá? Exceptions são quase erros no código. A gente chama de exceptions porque a gente pode tratar elas, são exceções que podem ser tratadas, tá? Isso a gente entra também em outra aula, não precisa ser hoje, beleza? Então gerou esse errinho aí pra gente, tá? Assim como esperado. Então vamos comentar aqui e vamos só executar o código. Aí esse array aqui vai conseguir adicionar os outros valores. Guilherme, por que a gente não está utilizando o ponto add e passando aqui o valor dentro? Bom, lembra que eu falei que a lista também traz algumas facilidades? Ele traz algumas comodidades, ele consegue manipular de uma forma mais fácil, mais fluida, mais dinâmica, tá?
No array eu consigo passar os valores e pegar eles. A gente passa os valores e pega esses valores utilizando o colchetes e o index do valor. Então eu vou criar aqui todos esses valores. E aqui, ó, se eu der... Eu peguei todos os valores aqui dentro, ó, todos os itens do array. Se eu quero pegar o primeiro valor, eu vou passar colchete 0 colchete. Tá? Eu peguei o primeiro valor. Se eu quiser pegar o último, eu passo aqui ele como 4. Beleza? Mas esse array, por exemplo, ele não tem ele tem algumas funções, tá? Como, por exemplo, o last, que eu vou pegar o último dos valores, tá? Mas ele não tem a função, por exemplo, o edge. Eu não consigo adicionar um valor. Não consigo remover um valor específico, tá? Se eu não me engano, não tem nem tem o pop, que é para poder remover o último item da lista. Então perceba que não dá pra gente ficar manipulando com tanta facilidade os arrays, tá? Então por isso que a gente não costuma utilizar tanto eles para algumas estruturas específicas, certo? Beleza. Já vimos listas, já vimos arrays também. Agora vamos para o último, que é o for each. Essa aqui é a estrutura de repetição final que a gente vai ver, tá? Que eu falei que eu ia deixar para essa aula de listas, certo? Bom, o for each, ele também é um for, tá? Assim como o que a gente viu há 2 aulas atrás, beleza? Porém, ao invés dele ter um número, um index, né, que a gente fala, ele vai pegar cada item dessa lista e vai fazer um loop em cada um deles. Então, se eu tenho 5 itens na lista, eu vou rodar esse loop 5 vezes. Se eu tenho 4 itens na lista, eu vou rodar esse loop 4 vezes. E da forma como a gente foi declarado aqui, perceba que é o seguinte, a gente está criando uma variável, tá? Deixa eu até passar de uma forma melhor, que até para vocês entenderem melhor, tá? Esse var é uma variável genérica que a gente não quer utilizar agora. Perceba que assim, aqui eu estou criando uma variável do tipo string, tá? Cujo nome é item. E aqui eu estou falando que esse item vem da lista. Então está vindo dessa lista aqui, ok? Então, para cada item dessa lista, eu vou entrar nesse loop. E cada vez que eu entrar nesse loop, eu vou pegar um item diferente da lista, sempre de forma sequencial. Então, vamos executar aqui, ó, vou colocar um breakpoint aqui embaixo, executar. Lembrando que aqui eu removi o item 3, então a lista só tem 4 itens, beleza? Aqui, ó, a lista só tem 4 itens. Eu pego essa lista e passo o item, o conteúdo do primeiro item da lista para essa variável item. Então aqui, ó, item tem o conteúdo item 1. Eu vou colocar no console. Aqui, ó, item 1, pulei a linha. E aí eu vou para o próximo item da lista, tá? Quando eu passar por aqui eu recebo o item 2 e assim por diante. Se for de novo, eu pulei o item 3. Lembra que eu excluí o item 3? Então agora eu estou no item 4 e agora o item 5. Acabou os itens da lista, chegou no último, ele vai em e pulou, porque acabou essa estrutura de repetição, não tem mais o que se repetir. Se a gente for ver aqui, ó, ele adicionou o item 1, 2, 4 e 5, porque o item 3, novamente, nós removemos ele aqui, beleza? O array, ele também consegue funcionar em estruturas de repetição do tipo for each. E é exatamente idêntico à lista nesse quesito, beleza? Adicionei aqui o item, aqui ó, array 1, array 2, etc, etc. Já até pulei aqui para facilitar, para ser um pouco mais rápido, beleza? Os arrays, geralmente o pessoal considera eles um pouco mais complicados de começo, tá? Mas o for each, ele é a estrutura de repetição mais utilizada, tá? O que a gente mais usa em estrutura de repetição é o for each, tá? De forma absurda, beleza? Então é o que a gente mais vai mexer aqui, principalmente quando a gente começar a tratar objetos, tá, gente? Então, programação orientada a objetos, a gente vai deixar um pouco mais lá pra frente, mas a gente vai mexer muito com for each, tá? E beleza, gente, é isso, tá? Nessa aula foi só isso e espero que tenham gostado. Deixem um like aí, beleza? Ressalto que toda vez que vocês estão estudando programação, principalmente a partir da aula 7, 8, comecem a escrever código, comecem a tentar fazer coisas sozinhos, beleza? Porque só vendo videoaula, só acompanhando aqui não vai adiantar. Vocês têm que praticar, tem que colocar em prática isso, ok? Então eu vou começar a ressaltar aqui para vocês em todo o vídeo para vocês praticarem, tá? Então é isso, pessoal. Valeu por assistirem o vídeo. Um abraço do Dev e falou!